E outra coisa, né, que eu gostaria de falar. Vou abrir aqui. Bom dia. Gente, só para conferir, eu deixei esse meu caderno aqui. Não vou chamar atenção, não. Hoje eu não vou falar nada. Vou dar só. Eu tenho as fotos de todos que se apresentaram lá embaixo, já falei isso no outro dia, mas acredito que eu não tenha anotado aqui. E aí o caderno ficou lá, eu estou com as fotos em casa, mas não estava com a relação aqui. Então, eu vou fazer a chamada e aí fala que estava presente. Ah, eu me apresentei, tá? Vou fazer o seguinte. Quem se apresentou, que estava, né, aqui na escola, fisicamente, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu começar aqui. Caio estava presente nesse dia? Fez, né? Gabriel, Gabriela, Giovana. Deixa eu ver, quem está aqui na sala que estava no dia da apresentação? Kailane, para mim transformar essa participação em pontuação, né? Kailane, João Pedro Maia. Isso, aqui. Você, Júlia, você se apresentou também, né? Não se apresentou, estava presente, mas não se apresentou. Pedro Mesquita. Isabela também estava, né? Deixa eu ver daqui do meio. Yasmin. Espera aí, um minutinho. Yasmin. Quem mais estava aqui? Nathalie. Aqui, quem estava? Josias. Ok, Josias. Não estava, não? Então, quem está presente hoje na sala já me falou. Tem alguém que estava no dia da apresentação presencial e que hoje, porventura, está em casa? Richard, né? Ok. A Ana Carolina também estava. Mais alguém, gente? Faltou mais alguém? Oi? Mariana. Kailane já coloquei. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hoje eu vou levar para conferir vendo as fotos lá, né? Mas acho que foram só, né? Ok. Outra coisinha também que eu gostaria de confirmar, isso tudo para poder já preparar o fechamento de média do quarto bimestre, tá, gente? Por isso que eu estou fazendo essa verificação. Sobre o trabalho
da Semana da Consciência Negra, né? Os trabalhos que foram apresentados, que vocês fizeram, as maquetes, ou os barcos, ou o engenho, ou a senzala. Então, eu tenho aqui, presta atenção, tá, gente? Quem eu tenho, anota, eu acredito que foram todos que apresentaram, eu tenho a nota. Então, vamos lá. Alexandra Brelo de Jesus. Presente. Você ouviu? Eu estou falando, Alexandra, daquelas pessoas que trouxeram o trabalho. Estou conferindo. Eu trouxe. Eu sei, então, estou colocando. Breno de Jesus, Breno Lima, Davi, Giovana, Gustavo, Isaac, Isabela, Jonas, João Henrique, presta atenção. João Pedro Maia, Josias, Juliana, Júlia, Cailane, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Maria Raíssa, Mariana, Miguel, Nathalie, Pedro Mesquita, Richard, Sofia, Yasmin, Matheus Felipe e Milena. E Ana Carolina, eu acho. Está aqui. Todos que eu citei estão ok? Foram os que apresentaram, certo? Ok, pessoal que está em casa? Ou que apresentaram, trazendo até aqui, ou que apresentaram falando alguma coisa de casa, mas trouxe o trabalho, ok? Então, o restante... Ok. O restante não apresentou, né? Tá bom. Eu estou fechando notas de trabalho, já coloquei nota do teste, certo? Então, era só essas duas dúvidas que eu estava. Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Depois eu faço a chamada. Vamos abrir o nosso livro aí, lá no último capítulo. Capítulo 9, o capitalismo. Então, vamos lá. Gente, quando nós terminamos a parte da economia do Brasil colônia, presta atenção à ligação. Ué, professora, de onde vem esse assunto capitalismo? Né? Primeiro, vamos pensar, capitalismo vem de capital, mas o capital não é Estado e capital. É capital, dinheiro. Às vezes a gente vê as pessoas falando, porque eu não tenho capital agora. Dinheiro, simplesmente. Né? Então, quando nós falamos no capítulo anterior sobre a economia do Brasil, que aí a gente falou de vários produtos que eram explorados, pau-brasil, cana-de-açúcar, os outros produtos que eram também, vamos dizer, cultivados ou criados aqui e que também servia para uma economia interna, que é o caso da pecuária. Né? A pecuária era um tipo de criação que era para ser negociada ou melhor dizendo, dentro do próprio Brasil. Ela não era de exportação como o açúcar, como o pau-brasil. Okay? Então, e aí nós estamos vendo que esse momento é um período de investimento. Nós vimos a participação dos holandeses. Os holandeses, na verdade, que investiram o capital na grande produção de açúcar, aí com máquinas, fazendo empréstimos, né? E aí nós vamos, a partir disso, entender, ou pelo menos ter um pouquinho de conhecimento sobre o que é o capitalismo. Tá? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui, né, dinheiro, as pessoas correndo atrás de dinheiro, e vivemos até hoje num mundo capitalista. Então, e depois dessa parte que nós trabalhamos aí, encerramos do Brasil, né, que nós trabalhamos período medieval na Europa e economia do Brasil.
Ano que vem, vocês vão dar prosseguimento, já nesse período da Idade Moderna, fatos do Brasil, império, e aí vai entrar ainda a produção do café, que vai ser um outro ciclo econômico, e também vão conhecer o que estava acontecendo na Europa nesse mesmo período que o Império assume a administração aqui do Brasil. A gente ainda trabalhou até colônia, Brasil colônia, são 3, Brasil colônia, Império e República, né? Então, vocês vão ver que, nesse período, nós vamos ter muitos investimentos feitos na Europa. Depois, bem depois, é que esses investimentos vão chegar aqui no Brasil. Tá? Bom, e aí a gente começa fazendo essa retrospectiva. Eu coloquei aqui a relação do que a gente tem, né? Estados nacionais por quê? Quando os reinos começam a ter apenas um governante, esse reino vai ter que ter alguns detalhes, algumas características, tipo uma única moeda, né? Uma única língua. Então, são 2 que eu citei de algumas características que formam um Estado nacional. Por exemplo, o Brasil é um Estado nacional. Estado, professor, Estado não é uma porção menor? Aqui, Estado tem o significado de país. Então, o Brasil fala uma única língua, tem uma única moeda, né? Então, é um Estado nacional. Só que isso vai se formar primeiro em alguns lugares da Europa, depois no Brasil. E aí nós vimos novas descobertas, né? Nós vimos a chegada do europeu aqui na América, dos espanhóis, dos portugueses, dos holandeses, novas rotas comerciais, aquelas das grandes navegações, de que ir até o Oriente para conhecer os produtos que tinham lá e, principalmente, comprar as especiarias. Então, isso faz com que essas pessoas acabam encontrando novas terras. Domínio de novas áreas. Que áreas? Vão dominar através de acordos, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, né? Quando faz delimitação, parte para Portugal, parte para Espanha, isso é domínio de novas terras, ou novas áreas, né? Isso tudo aqui vai dar um novo sistema econômico, o capitalismo, tá? Às vezes, como é que eu mandar ela sozinha? Tem que mandar alguma coisa. Não tem ninguém em casa, não? Posso vir Não, buscar? mas ela até falou que podia liberar. Ah. Mas eu não posso liberar ela sozinha. Hoje, né? Que mora aqui. Mas em casa ninguém pode vir aqui? Eu não tenho a mãe dela. Melhor. Eu estava falando no zap. Ah. Eu já falei que podia liberar, mas não posso liberar ela sozinha. Que paga, né? É isso aí. Já os dois é ruim, sozinho é. Então, gente, essa sequência de fatos aqui que eu coloquei, isso vai dar um novo sistema econômico do capitalismo. Por quê? Nesse período, lá na Europa, já estava as pessoas trabalhando em troca de dinheiro, em troca do capital. Então, isso já vai gerar esse sistema capitalista. Então, vamos lá. O que é o capitalismo? Está aí na página 300 e...
12, né? Capitalismo. Sistema é o sistema econômico adotado no Brasil e na maioria dos países atuais. Então, hoje, né, podemos destacar aí no livro, né, eu peguei bem daí para ficar bem parecido, vocês podem destacar. Então, a gente tem aí. Esse é um sistema que vigora praticamente quase que no mundo todo, o capitalismo. Por quê? É onde você faz as coisas, onde você compra as coisas com capital, com dinheiro. É só você imaginar que dinheiro é capital, só isso. Tem como objetivos básicos o direito à propriedade privada. Não é a privada do banheiro. Privado quer dizer particular, tá? Qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha, prove que o indivíduo tenha, e prove, no caso, que lhe dê, que bem lhe pertence. O acúmulo de capital também. Então, vamos ver. Então, a gente tem aí propriedade privada, né? Objetivos básicos. Você junta dinheiro, você compra alguma coisa, tipo, você compra a sua casa, você compra hoje, né? Você compra um carro, né? Então, está dizendo o quê? É seu, é privado, é particular. Por exemplo, vocês estudam numa escola privada, escola particular, certo? E aí, esse acúmulo de dinheiro faz esse capitalismo funcionar, né? As pessoas trabalham em troca de um salário, né? Então, nós temos isso aí. No capitalismo, as atividades econômicas... Deixa eu tirar aqui. No capitalismo, as atividades econômicas mais importantes são o comércio e a indústria. Comércio e a indústria é o que é a base do capital, da finança. Ah, professora, e quem trabalha numa firma de administração? Ela não está trabalhando com o comércio propriamente dito e nem numa indústria, mas ela pode estar administrando um comércio que o Tiago tenha, né? Vamos supor, Tiago é dono de uma rede de supermercado, é um comércio, mas ele vai contratar para organizar toda a burocracia, quer dizer, toda a papelada, né? Organizar tudo dentro da lei, um escritório de administrativo, né? Essa pessoa é que vai organizar. Olha, você tem tantos funcionários, cada um ganha tanto, então vai organizar, você tem que pagar isso, isso. Então, sempre está ligado ao comércio ou à indústria. Aqui, gente, algumas fotos das primeiras indústrias na Europa. As indústrias aqui no Brasil não acontecem nesse momento, tá? Vai demorar um pouquinho para chegar. Aliás, o primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra. Por quê? Porque vocês vão ter aí, nós falamos um pouco do ciclo econômico do ouro, chegamos a falar do ouro. E falamos da mineração. Aí, quem explorava o ouro aqui no Brasil? Quem era, gente? Portugal. Que tipo de pessoa explorava o ouro aqui no Brasil? Gente, fala alto, que barulho lá fora eu não escuto. Pessoal de casa, ninguém? Isso é porque assimilou bastante. Gente, vocês pensam que eu fico feliz com aquele monte de nota boa? Eu não fico feliz, não, sabe por quê? Porque eu sei que aquilo ali não é real.
Eu não sei, eu sei que aquilo ali não é real. Muitas pessoas, outras pessoas, às vezes, estão respondendo a prova para quem está em casa. Não é o caso de todos. Então, é a dificuldade que eu faço uma pergunta tão boba dessa que a gente trabalhou e ninguém responde. Falou o quê? Fala alto, Yasmin. Não estou entendendo. Está barulho. Os portugueses, sim. Então, uma pergunta tão simples, nós trabalhamos o tempo inteiro os portugueses aqui no Brasil e as pessoas, ninguém responde. Aí isso justifica o 10? Eu falei, professor. Eu não ouvi, ter que falar mais uma vez, mais alto, porque aqui tem uma obra aqui na rua e aí fica atrapalhando o som, tá bom? Pode falar mais alto. O que, Davi? Pois é, eu pedi para falar mais alto, ou então arreia a máscara um bocadinho e fala mais alto, porque tá barulho, né? Mas olha só, era uma pergunta para todos responderem junto. Né? E aí justifica o aluno tira um 10. Né? É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Enfim, deixa para lá. Já acabou o ano mesmo. Então, gente, os portugueses exploraram o ouro aqui do Brasil, né? E os portugueses negociavam produtos com a Inglaterra, compravam produtos da Inglaterra. E os portugueses pagavam com o quê? Fala alto, gente! Parece que está com medo de se errar, errou. Ué? Pagavam com ouro. Ouro. Nossa, que difícil! Falar alto, eu pedi para cantar alto, para falar a resposta alta, a pessoa parece que... Eu vou começar a falar assim bem baixinho também, que eu acho que aí ninguém vai entender nada, não vai ouvir, né? Deve ser. Gente, tem barulho do ventilador. Às vezes o barulho lá fora, e a pessoa fala muito baixo, eu não vou ouvir. Então, os portugueses compravam produtos da Inglaterra e pagavam com ouro. Com isso, a Inglaterra foi acumulando riqueza. Praticamente, tudo que Portugal comprava da Inglaterra pagava com ouro. Então, os ingleses foram só abastecendo com a riqueza do ouro. Né? E aí a gente tem aqui algumas indústrias, alguns modelos aí de indústria que começam na Europa, como eu disse, na Inglaterra, né? A gente vê aqui a chaminés famosa, poluidora. Aí começou a poluição geral mesmo, né? Alguns tipos de máquinas que carregavam produtos. Bom dia, Ana Carolina. Essa aqui chama atenção, essa imagem aqui, que a gente pode perceber que tem o quê? Trabalhando. Não, as pessoas trabalhando aqui visualizam que são quem? Está bem escura, desculpa, gente. A imagem de vocês está bem escura. Não sei por que faz essa diferença, porque, ó, tá vendo? Aqui tá nítido, ali não. Mas são mulheres. Então, e é uma indústria de tecido. E foram dessa maneira, com essas pequenas indústrias de tecido, é que a Inglaterra monta as suas primeiras fábricas. E trabalhavam homens, mulheres e até crianças, hein? As crianças trabalhavam muitas vezes embaixo das máquinas. Sabe para quê? Quando passava, ficavam os pedacinhos de linha embaixo, a criança enfiava a mão, como ela era pequena, para tirar. Era uma exploração total. Não tinha salário estabelecido ainda, não. Não tinha. E aqui no meio... Oi. Tá. Pode ir, Isabel. Tá.
E aqui a gente tem o quê? Essa aqui dá para ver melhor. Como é que a gente chama que esse barco é o quê? Falou o quê? Cruzeiro? Não, não é navio negreiro, não. Não falei de escravidão até agora. É um navio movido a vapor. Vapor. Aqui tem um círculo aqui atrás tem outro. Por quê? Ele é aquele, tenho certeza que muitas pessoas, vai lá, melhoras, tá? Acredito que muitas pessoas já viram algum filme que passa um navio a vapor, né? Que tem essa roda, a roda faz girar na água e faz movimentar o barco. Antes era a remo. Aí faz todo um trabalho, né? De fazer essas. Como tem lá no período medieval os moinhos movidos a água, com a roda d'água também, os navios também serão a roda d'água. Então, a gente observa que nesse período já temos aí algumas inovações. Lembrando que isso não é no Brasil, tá? Estou falando que, de modo geral, esse capitalismo ele surge lá na Europa e não no Brasil, tá? Tem aqui essa chargezinha, esse desenhozinho aqui de Calvo e Haroldo. Vamos ver aqui se vocês conseguem. Deixa eu ver se dá para ler. Está bem pequeno, ainda tem uma mancha ali no quadro. Então, vamos lá. Aqui, vamos entender. Vamos ver se depois que eu leia, alguém possa falar alguma coisa, né? Aqui chegou e falou assim: R$3.000 por um copo, né? Ele estava vendendo limonada, né? E aí ele botou aqui, acho que era 7.000 a limonada, que tem 3.000. 3.000. Aí ele chegou e falou assim: 3.000 por um copo? Isso mesmo, que é um. Como você justifica cobrar 3.000? Né? Está apavorado, escandalizado. Oferta e procura. É o quê? É o que surge no dia a dia da indústria, como a lei da oferta e da procura. Daqui a pouco eu volto a falar a lei da oferta e da procura. E aí tem... Onde está a procura? Não vejo nenhuma procura. Aí ela está olhando, tem alguém na fila para comprar? Tem? Não. Aí ele diz, há muita procura. Ah, é? Claro, como único acionista desta firma, eu procuro um lucro monstruoso para o meu investimento. E como presidente e diretor executivo desta empresa, procuro um salário exorbitante. Olha bem as palavras que ele está usando. Você está maluco? Vou para casa buscar bebida. Claro. O que é que está escrito? Cadê? Eu não estou conseguindo entender. Deixe-me, não? Oi? Não é deixe-me, não? Eu acredito que sim, isso. Obrigado, Juliana. Claro, deixe-me sem emprego. Deixe-me sem emprego. São pessoas como você que arruinam a economia. Olha, né? Mediante aquela coisa tão cara, ela ia beber em casa, era mais negócio. E aí ficou ele lá, limonada, 3.000. Ficou. Vendeu? Não. O que ele fez? Foi para casa. Preciso ser subsidiado.
que é isso? Ele precisa que a mãe lhe dê algum dinheiro. Por quê? Ele não vendeu nada. Porque ele queria o quê? Um salário exorbitante. Ele queria ganhar muito com um copo de limonada a 3 mil. E o cliente achou o quê? Um absurdo. Né? Que absurdo! Que absurdo! Vou para casa, bebo em casa. E é isso. E é isso, gente, que acontece no mundo hoje. Ô, Pedro, vamos parar de brincadeira, os dois aí? Ah, tá bom, desculpa. Desculpa até de ter tocado o assunto, eu disse que não ia falar. Eu nem vou procurar olhar para o pessoal, para não ver coisas. Vou olhar só para aqui para a tela, que aí eu não vejo quem está conversando, quem não está. Né? Beleza. Então, esse desenho aqui é apenas para colocar como é o lucro do capitalismo. Aí, quando eu falei aqui, lei da oferta e da procura, por exemplo, quer ver um exemplo prático hoje? A Samsung lança um celular super moderno. Aí lança lá, começa a vender nas lojas, vamos pôr aí R$6.000. Aí, mais um pouquinho, a LG também faz um celular parecido com aquele, com os detalhezinhos diferentes. E aí, a LG vende a 5. Eu, ao chegar na loja e ver isso, se bem que, para mim, um celular ele tem que funcionar com as informações básicas, né? Eu não jogo em celular, dificilmente, só quando um caso de emergência, né? Como já aconteceu, eu dei aula pelo celular, mas acho horrível. Mas, vamos lá, estou colocando comigo, exemplo comigo. Eu vou, se esse da LG por 5 mil está mais acessível, tem uma diferença grande para o outro, eu vou ficar com esse. Então, eu vou comprar aquele que for mais barato. Né? Agora, quem, às vezes, vende mais em conta, vende mais do que aquele que está vendendo mais caro. O mais caro também é vendido, mas numa proporção, às vezes, menor do que o outro. Geralmente é assim, né? Quando os responsáveis de vocês vão no mercado, geralmente, eu estou falando pelo geral, tá, gente? Vão no mercado, às vezes, o açúcar, o óleo, o arroz está no mercado num preço mais em conta. A pessoa vai buscar aquele preço melhor, né? E aqui, a lei da oferta e da procura era isso. Aí ele disse que era oferta e procura. Quem quisesse tinha que pagar 3 mil por ele. Ele não abaixava o preço. Mas ele, né, poderia pagar a limonada muito menos em outro lugar. Tá? Então, gente, é isso aqui que rola no mundo capitalista. As pessoas querem ganhar o tempo inteiro, e muito, não é pouco. Viram aqui os comentários que ele faz, principalmente aqui, ó. Eu procuro um lucro monstruoso para o meu investimento. Né? Procuro um salário exorbitante. Ele quer ganhar muito. Aí não ganhou, foi nada, porque o outro foi embora, ele ficou lá, e o tempo passou, e ele não vendeu nada. Não adiantou nada a ganância dele. Certo? Oi. Vai. E aí a gente tem os proprietários da empresa, produzem e vendem, né? Ampliar a produção, esses esqueminhas aqui foi eu que montei para ficar mais fácil para o entendimento. Ampliar a produção e a venda de bens de consumo, né? As coisas que as pessoas consomem mais. Logo, aumento nos lucros. E aí, com o aumento nos lucros, contratam pessoas sem meios de produção, pagando-lhes um salário. Compra da força de trabalho. É a força de trabalho que é paga. A gente nunca pensa nisso, né?
Vocês talvez nunca pensaram nisso. A minha força de trabalho, vir e fazer a aula acontecer. Eu estou ganhando por essa ação que eu faço. Tá? Aí a gente observa aqui uma imagem bem antiga, né, de uma indústria, aqui todos trabalhando. Tem vários filmes de Charlie Chaplin. Alguém já ouviu falar em Charlie Chaplin? Já? Claro. Isso, Charlie Chaplin. Já. Isso, são filmes sem fala, né? E a gente entende perfeitamente o acontecido da história. E ele tem um filme chamado Tempos Modernos, que esse é perfeito do mundo capitalista. É que ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo lá na máquina, que quando vai passando as peças, ele tem que apertar todas elas. De repente passa uma, ele tem que voltar lá. Então, ele mostra que o capitalismo veio assim, acelerado demais. Tem que produzir, o dono da indústria quer que produza, não pode faltar. Então, é um filme, né? Quem quiser até ver o trailer em casa para ver se vai gostar, é muito legal, muito divertido. É divertido o filme, pelo jeito que ele faz o seu papel no filme, né? Então, gente, é isso. E aí, fases do capitalismo. Aí a gente tem, está aí na página 312, comercial, industrial, monopolista e financeiro. Comercial, séculos 16 a 17, ó. Século 16, comercial por quê? Era o comércio ainda que era, né, o grande boom aí, vender. Temos aí as feiras medievais, o comércio nos burgos. Industrial, já no século XVIII e XIX, surgimento da burguesia industrial. Né? Quando eu falei que começam a surgir as primeiras indústrias. Começa na Inglaterra, depois vão se espalhar para outros países da Europa. Tá? Isso também. Como eu disse que o feudalismo não chegou aqui no Brasil, esse capitalismo não chegou ainda no Brasil, ele vai chegar depois, no período da República. Aí tem capitalismo monopolista, né? Século XIX e XX, concentração de capitais, onde as pessoas vão montando as indústrias e vão simplesmente concentrando capitais. Monta a indústria e quer lucro. Né? E a gente pôde perceber aí que com essa pandemia, né, já há quase 2 anos, houve grandes quedas financeiras. A indústria de carro teve que demitir pessoas porque não vendiam carro. Né? As concessionárias não compravam carros para vender, porque as pessoas não compravam carros, né? Como qualquer outro tipo de produto. Então, estou dando um exemplo, né? Porque aqui era concentração de capitais. E financeiro, séculos 20 e 21, crescimento, ó, aqui já estamos aqui, ó, 20 e 21, crescimento econômico mundial, concentração de capitais em grandes bancos e bolsas de valores. Aqui é uma imagem de uma bolsa de valor, né? Alguém tem ideia do que acontece numa bolsa de valores? Não é a bolsinha, é uma bolsinha, não. Ah, eu não sei dizer que se o número cai, mas... Pode falar. Eu só sei que se o número da bolsa lá cai, um monte de gente perde dinheiro. Isso. O que é a bolsa? São lugares que vendem ações. O que são ações? Parte de uma empresa? Isso, são partes menores de uma empresa. Por exemplo, eu sou dono de 51% de uma indústria, mas cada um de vocês vão querer investir. A minha indústria é muito boa. Aí vocês vão nas bolsas de valores, vão comprar 20, Yasmin vai comprar 15, Nathalie vai comprar 20, a outra vai comprar 10, e por aí vai.
E aí, o que vai acontecer? Vocês vão comprar e, conforme os lucros que eu vou tendo, essas ações também vão subindo. Aí todo mundo vai querer, porque quem comprou, se Yasmin comprou 15 ações e pagou, vamos supor aí, 50 mil por elas, no final do ano ela chegou a 100 reais. 100 mil, desculpa. Ela pagou 50 mil. Chegou a 100 mil. Nossa, ela ganhou dinheiro, que beleza. Mas pode acontecer também dela perder, ela ficar totalmente os 50 que ela pagou, de repente eu não estou indo bem na minha indústria, ela também pode perder. As ações no final do ano pode estar valendo 10 reais. Fala alto, Yasmin, por favor, Yasmin. Tipo terminal? Mais ou menos, né? Então, gente, é esse movimento que faz as bolsas de valores. Por isso que a gente ouve, às vezes, que tem indústrias do mundo inteiro, na China, de todos os lugares, as bolsas de valores, mesmo a daqui do Brasil, de São Paulo, Rio, cada lugar tem. E o pessoal quer vender, né? Quer vender para ganhar. As pessoas querem comprar para ter um lucro imediato, mas é um risco, né? Você pode ter lucro, mas você pode ter perda também. Só para vocês terem essa noção que isso é vamos dizer, um investimento desse período capitalista. E aí nós falamos do Renascimento. Renascimento lá atrás, no conteúdo que nós já trabalhamos, né? E nós vimos que no Renascimento comercial, nós vimos o Renascimento artístico e o Renascimento comercial também. Então, as feiras eram locais de compra e vendas de produtos dos negociantes. Até hoje, né? Na feira não se encontra de tudo? Roupa, calçado, comida, fruta, objetos para dentro de casa, para celular, para rádio, etc. Nem sei mais o que. Então, animais e por aí vai, né? Então, as feiras, elas têm uma grande concentração de comerciantes. Então, nesse período antes do capitalismo, essas feiras era a grande concentração. E não sei se vocês lembram, eu trabalhei com o 6º ano isso aí, é que nós falamos isso talvez mais no início do ano. As feiras, né, aconteciam 1 ou 2 vezes no ano numa cidade. E aí, quando acontecia, sabe o que era comum? Você ia para aquela feira, por exemplo, vai ter uma feira em Niterói. Aí ela vai ficar lá 1 mês. Aí vem gente do Rio, Nova Iguaçu, Caxias, de São Paulo, de Minas, do Amazonas, de tudo quanto é lugar, e vai lá negociar os produtos. Só que em Niterói, a moeda de lá era diferente desses outros lugares. Então, tinha primeiro o cambista, que trocava, né? Vamos dar um exemplo aí, João Pedro, ele é um cambista, ele tem as moedas daquele local lá de Niterói. Então, o Tiago, quando vem de algum lugar diferente, a moeda dele tem um valor diferente, um tamanho. Então, ele vai trocar as moedas pela moeda que vai fazer negócio. Só que isso começa a ser tão intenso que depois o João, que vai ser o cambista, que vai fazer essa troca, depois ele começa a emprestar. Aí ele vira o banqueiro. Sabe por quê? Vocês lembram disso? O banqueiro era aquele sujeito que ficava no banquinho, na feira, negociando. Né? Depois ele vai abrir um local para formar o banco oficial. Mas então, só para a gente relacionar como chegou a esse sistema, né? Aí aqui eu falo, a região de Champagne, na França, era a feira mais importante da Europa, né? Só coloquei aqui para a gente lembrar disso aí, né? Com isso, a terra deixava de ser a única fonte de riqueza e um novo grupo social surge, né?
os mercadores e os comerciantes. E aí a gente tem também, na Idade Média Baixa, né? E Idade Média Central. A Idade Média se divide em baixa, alta, e tem a parte central. Então, o que aconteceu nesse período medieval? O renascimento do comércio, através dessas feiras, os mercadores, a formação de cidades. Aqui tem uma cidade, né? E aí, a gente até observa que tem 2 pessoas aqui no barco com mercadoria. Por quê? Aquele que negocia na cidade, ele negocia essa cidade onde acontece a feira, é tão importante, vem gente de todo lugar, que eles começam a fazer, sabe o quê? Ó? Um muro em volta. E o muro é o burgo. E todos aqueles que fazem o comércio ali dentro vão se tornar a classe da burguesia. Né? Então, isso só para a gente dar um apanhado aí, que o livro também cita. E aí o capitalismo comercial. Falamos em pacto colonial, inclusive na música falava do pacto colonial, né? Expansão marítima e comercial. Quer dizer, isso aconteceu por conta de comércio, né? A vinda por novos caminhos dos portugueses, espanhóis, foi tudo por conta de comércio, de lucro, ir buscar as especiarias no Oriente. Monopólio comercial, metrópole e colônia. A colônia só pode negociar com aquela metrópole. Por exemplo, Brasil só poderia negociar com os portugueses. Colonialismo, colônia de exploração de povoamento. O Brasil fez colônia aqui no Brasil de exploração. Os ingleses fizeram colônia de povoamento, aonde hoje são os Estados Unidos. Eles não foram para lá para explorar riqueza, apenas por conta de conflitos religiosos, eles enviam as pessoas. Oferece, né? Quem quer ir vai ter terras e tal, vai ser bom. E aí muita gente vai. Então, é colônia de povoamento. Protecionismo vem de proteção, balança comercial favorável. Eu vou vender para o Joãozinho lá de Niterói, mas eu vou querer que ele pague aquele preço. Mas eu vou comprar algum produto dele, mas eu quero pagar menos. Então, é uma proteção. O meu produto vale isso, vale X. Mas o produto dele lá, eu quero pagar menos. Por quê? Se eu pago menos e vendo por mais, eu vou ter lucro. Tá? Metalismo, acumulação primitiva de capital. Né? Metalismo é o quê? Aquele país que tivesse mais ouro e prata seria considerado muito rico. Foi o que a Inglaterra fez. Né? A Inglaterra ela faz isso. Ela fica com o ouro que o Portugal tirou daqui do Brasil. Recebe pagamento em ouro. Beleza, se arrumou bem, né? E aí a gente tem o que foi o capitalismo, né? Que foi capitalismo industrial ou industrialismo. Corresponde à segunda fase do capitalismo, que surge com a Revolução Industrial. Revolução Industrial no século XVIII. Esse firma, né, com a segunda Revolução Industrial entre os séculos XIX e XX. Gente, essa primeira Revolução Industrial, ela acontece com as máquinas, vamos dizer, movidas a carvão. Né? Não tem a Maria Fumaça? Aquele trem? Quem conhece Maria Fumaça? Quem já viu? Então, ela anda movida à combustão do calor, colocando madeira ali. E as máquinas também. Então, essa foi... Na verdade, o primeiro processo era manual. Né? As máquinas eram todas manuais, as máquinas de tecido, todas manuais. Depois passa para usar
o carvão, para dar força para que o maquinário funcionasse. Depois é que vai vir a outra revolução, que é a de uso da energia elétrica. E agora a gente já vive uma outra revolução, que é a revolução tecnológica, ligadas aí aos satélites, à internet. A gente agora já vive outra, tá vendo? Como foi também isso aí, Tiago. Isso mesmo. Olha aí, gente, as primeiras indústrias. Olha essa de carro. De carro aqui. Aqui uma indústria de tecido. Essa aqui de baixo, ó. As mulheres. E geralmente muitas mulheres trabalhavam, gente, ó. As mulheres, aqui tudo são linhas, né? Que é passada ali e elas têm o controle ali do maquinário. Hoje, então, uma indústria de tecido, né, tem máquinas totalmente controladas pelo computador, né? Oi? Isso. Como tem os tratores também, né? Como eu assisto muito Globo Rural, eu fico encantada de ver aqueles tratores, né? Que basta ele programar ele todinho e só sentar ali, o cara não faz nada. E ele vai fazendo tudo, né? Por um lado, é legal, mas pelo outro, a gente vê o quê? Há uma eliminação de mão de obra. Para fazer aquele trabalho daquele trator, por exemplo, se precisasse de 10 pessoas, não tem mais as 10 pessoas, uma só faz, só no comando do trator. Aonde isso? Ah, sim. E assim, por exemplo, no McDonald's agora tem o painel, né? Você chega ali, você mesmo faz seu pedido, paga e tudo. Aí você só vai lá com um tiquezinho para pegar, né? Aí você já está o quê? Eliminando uma quantidade de funcionário. É triste, né? A gente admira a tecnologia, mas a gente vê a tristeza do outro lado também. Por isso que as pessoas têm que estar sempre se atualizando para poder conseguir um outro emprego num outro lugar, né? Diferente. Aí, gente, como a gente vai ter também o movimento operário. Nesse período, gente, tem uma coisa muito interessante que acontece ainda falando de Europa, tudo isso, tá? As pessoas trabalhavam e não tinham salário. Eles não tinham um salário fixo. Mas tinha muita gente. Por exemplo, eu abro uma indústria aqui. Vou querer pessoas para trabalhar. Eu preciso de 30 pessoas. A fila vai dobrar, vai vir 50, 100, 200 pessoas. Eu vou pegar 50 e vou colocar aqui para trabalhar. Ah, mas se você não está de acordo com as minhas normas, pode ir embora. Tem outro para eu botar no lugar. Por quê? Muitas pessoas saíram do campo e foram começar a buscar trabalho na indústria. E aí, gente, olha a situação. E aí as pessoas se sujeitavam a trabalhar, só que não tinham um salário estabelecido, não tinha nenhum tipo de direito. Ah, mandei você embora, acabou, vai embora, não tem que pagar nada. Você não tem carteira assinada, vai embora, eu boto outro. As mulheres, principalmente, passavam mal por vários motivos, eles não aceitavam. Você tem que trabalhar. Não interessa se você está passando mal. Se você está passando mal aqui, então você não serve para trabalhar, te manda embora e bota o outro no lugar. Então, as pessoas que trabalhavam mais de 8 horas por dia. Gente, essas indústrias, elas eram um ambiente terrível. Muitas vezes não tinha ventilação, janelas suficiente, né? Olha, dá uma olhada aqui, nessa imagem aqui. Essa aqui já é uma mais moderna.
a gente observa que aqui tem uma reta aqui que tem tipo basculhante, né? Mas a gente pensa que antes, no início dessas indústrias, eram ambientes totalmente fechados. Fechado. E aí, imagina, quando um começava a espirrar por causa da poeira ou porque estava gripado, passava para todo mundo. Aí começava muita gente a ficar mal. E aí, não pode trabalhar, então vai embora para casa. Eu boto o outro no seu lugar, acabou. Era simples assim. As mulheres, olha isso, as mulheres faziam a mesma quantidade de hora dos homens e ganhavam menos que os homens. Ganhavam menos. E as crianças ganhavam lá uma ninharia. As crianças, como eu disse, que ficavam embaixo, às vezes, das máquinas, para abaixar quando a máquina, o TA, às vezes, aqui ia para lá e para cá, para tecer o tecido, meter a mãozinha ali e tirar os pedaços de linha que ficasse agarrado. Sabia que, nesse período, muitas crianças perderam a mão ou os dedos, porque quando enfiava a mãozinha lá, às vezes não se ligava, a máquina vinha e amassava os dedos. Olha que terror, né? Então, gente, a industrialização, ela começou, mas ela começou muito mal, muito errada. E aí, isso foi se espalhando aí pela Europa, né? Trabalhavam o marido, a mulher e as crianças. Mal dava para eles ficarem num cômodo, numa casa, ou ficar... não tinha salário, tinha que comer. E aí? Então, tinha que juntar um pouquinho de cada um para poder comprar comida. Aí as pessoas não se alimentavam direito, ficavam fracas, logo ficavam doentes. Né? Então, a gente tem aí uma série de coisas erradas que aconteciam nesse período inicial da Revolução Industrial na Inglaterra. Nos outros países também, tá? Aí o movimento, as pessoas começaram a se organizar. Peraí, tem muita exploração. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ó. Péssimas condições vividas pelos operários durante o século XIX. Salários muito baixos, longas jornadas de trabalho, 16 a 18 horas. 8 horas era aquilo mais leve que podia, mas era de 16 a 18 horas por dia trabalhar. Condições insalubres é porque o ambiente não é suficiente, não é adequado para o funcionamento de máquinas e pessoas. Superexploração do trabalho feminino e infantil, como eu falei, né? Ausência completa de qualquer assistência ao trabalhador. O trabalhador que passou mal não tinha para onde ir, né? Não tinha um médico para consultar. Hoje, bem ou mal, a gente tem lá, dependendo da situação, né? A indústria fica até 15 dias. Você pode ficar em casa com o laudo médico. Passou de 15 dias, você tem que ir no INSS para dar entrada, se você vai precisar ficar mais dias em casa. Né? E aqui não tinha nada disso. Né? Então, a situação foi uma das piores. E aí a gente tem o capitalismo financeiro, na página 316. Após a segunda revolução industrial, as disputas entre os países se tornaram ainda maior. Quer dizer, quando eles começaram a utilizar aí, né, as máquinas a vapor, começaram a produzir mais. Neste período, a Inglaterra já não era a única potência. Eu disse que a Inglaterra foi a primeira, depois os outros países também, né? Não era a única potência e nem monopolizava o processo de inovação industrial. Seus principais concorrentes eram a Alemanha, França, Estados Unidos e Japão. Oi? Então, o Brasil vai começar um pouco aí, mais ou menos por esse período aí, porque já vai estar no período do Império. Só que não vai ser assim de uma indústria.
de uma indústria, vamos dizer, tipicamente brasileira. Por quê? Porque a Inglaterra, como tinha sempre negócio, gente, com Portugal, a Inglaterra não queria que os brasileiros montassem indústria aqui. Por que será? Os portugueses compravam da Inglaterra. Muito bem. E aí, todos os portugueses que já estavam aqui, os brasileiros, coisa e tal, os ingleses não queriam, não faziam força para que o Brasil começasse a criar suas indústrias. Por quê? É isso aí, muito bem, graças a Deus, glória. Então, por quê? Porque senão os portugueses paravam de comprar da Inglaterra. Então, não é. Então, enquanto eles pôde, os ingleses, tardar o início dessa industrialização, eles foram fazendo. Cobravam preços mais baratos para os portugueses comprarem, né? Mas chega uma hora, vocês vão ver isso, como eu disse, lá no período do Império, vai ter uma hora que vão começar os movimentos de montar a indústria aqui. Só para vocês terem uma ideia, agora, esse momento que eu vou falar, já bem depois, talvez vocês falem disso no 9º ano, por exemplo, no governo do Brasil, quando o presidente foi Getúlio Vargas, a gente tinha ferro suficiente, minério suficiente aqui no Brasil, e mandava-se para fora para ser transformado em aço, pagava-se para ir lá para fora e vir transformado em aço e recebia aqui. Olha isso, a gente tinha aqui, mas a gente não tinha a indústria para fazer isso. Isso já em 1920 e pouco, 30, 35, por aí. Agora vocês veem, tinha muita matéria aqui, muita matéria, e era mandado para lá. A gente pagava para fazer essa transformação lá. Aí, no governo de Getúlio Vargas, ele vai instituir, não, peraí, a gente tem que parar com isso. Vamos montar a nossa siderúrgica aqui. Foi aí que foi criado, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, a siderúrgica lá em Volta Redonda. É a indústria de transformação de minérios. Eu já tive o prazer de ir lá com um passeio da escola. É sensacional, gente, inesquecível. Estava, sei lá, que estava 9º ano, por aí. Mas foi, assim, muito legal, a experiência foi muito boa, né? Porque a gente vê aquelas caldeiras, né? Como se fosse aquele gigante daquele balde, virando com o metal derretido em brasa, caindo nas formas e sendo resfriado com a água para ser depois vendido. Então, foi aí, então ele fez um bom negócio, né? Pô, para que vai pagar? Se a gente tem aqui, vamos industrializar ele aqui e a gente evita de gastar esse dinheiro lá fora, né? Aqui, né, isso ainda não acontece por conta da Inglaterra. A Inglaterra pressiona o Brasil a todo jeito para continuar comprando. Brasil e Inglaterra vai ficar assim, por muito tempo. Muito tempo. Quando Dom João VI vem para o Brasil, ele vem fugido, né? Porque vamos colocar aí, vem fugindo dos franceses, que os franceses invadem parte da Espanha e vão atacar Portugal por causa de um acordo que os portugueses não aceitaram. Vocês vão ver isso também depois, mas estou contando o lance porque é para vocês verem a relação de Brasil, Portugal e Inglaterra. E aí, o rei quer fugir. Tem aquela história, mais fácil um covarde vivo do que um herói morto. Ele adotou isso, né? E aí, ele, sua família, algumas pessoas que estavam com ele, para o Brasil. Mas quem é que vai vir fazendo a guarda dele? Os ingleses. Os navios ingleses é que vão vir. Por quê? Relação comercial o tempo inteiro com a Inglaterra. Então, gente, a gente tem uma
uma história longa aí com a Inglaterra. Isso aí só vai parar lá quando começar a surgir exatamente essas indústrias aqui. Desculpa te incomodar, não. Você dá uma recadinho pro Pedro? Cadê? Tá aí? Pedro, tá? Olha lá. Chega aqui, por favor. Gente, hora do recreio, tá? Por gentileza, desliga o ventilador. Pessoal de casa, vamos lá beber aquela aguinha no banheiro, depois a gente volta, já estamos perto de finalizar, tá? Até daqui a pouco. Oi. Será que essa mulher